Oiê, meu nome é Natália e eu quero te convidar aqui para nesse vídeo escutar uma história. Mas não é uma história qualquer, é a minha história de como minha vida começou a ser transformada, porque eu descobri que eu precisava ter alguém no meu coração, ter mais vida no meu coração e preencher um vazio que quase todo mundo tem e não sabe. Então, assiste esse vídeo até o final, mas não esquece, já dá o seu like, já se inscreve nesse canal abençoado e vem comigo. Restaurada, Capacitada. Eu sou amado. eu sou Arca. Revolução Arca. Bom, aqui eu quero contar pra vocês como uma menina super ansiosa, super preocupada, cheia de minhoca na cabeça, começou a buscar a ter uma vida de maior paz e de maior alegrias, com algo que ela achava que tinha dentro do coração, mas na verdade essa vida não vivia de fato nela. Essa menina sou eu. Essa menina se chama Natália Ferreira Fernandes e eu quero contar um pouquinho pra vocês sobre essa história que iniciou há 3 anos atrás. Vamos lá. Há 3 anos atrás eu estava na cidade de Santos fazendo faculdade de nutrição e eu estava numa época muito delicada porque eu estava tirando a carta. Quem já tirou a carta sabe que você fica numa ansiedade, né? Não sei vocês, mas eu já não era muito boa no volante, né? E quando eu fui fazer a prova prática, fiquei extremamente ansiosa, preocupada e desacreditada, gente. Fiquei totalmente sem esperança e acabei reprovando na baliza. Ai, foi difícil, porque pra eu ter a animação de tentar fazer uma segunda chance de prova, eu precisei ali, né, ter um choque de realidade. Um choque, na verdade, mais de realidade, um choque de fé. E aí, naquela época, eu estava namorando um rapazinho que tinha uma paz muito grande dentro do coração dele. E ele começou a falar, naquela época, pra mim, sobre Jesus, sobre Deus. E eu achava, gente, eu achava de verdade que eu já tinha todo o conhecimento sobre Jesus, todo o conhecimento sobre Deus. E eu achava que eu vivia já uma vida com Deus. Mas tinha um buraco dentro do meu coração que era extremamente ocupado pela ansiedade e pela preocupação. Inclusive, naquela autoescola, era isso que estava me deixando muito angustiada, né? Era uma falta de paz. Eu precisava daquela paz. E ficava pensando, meu Deus, como é que eu posso ter essa paz? Então ele começou a falar sobre isso comigo. Começou a falar sobre fé, sobre a igreja que ele congregava, sobre a palavra que alimentava ele todo dia e que trazia paz para ele. Eu, muito bem curiosa, queria buscar isso também para mim, porque eu estava precisando. Eu entendi que tinha um buraco dentro de mim, que eu não podia preencher. E eu ali, muito ansiosa com aquela situação da autoescola, precisando de paz dentro do meu coração, vendo que tinha um buraco, um vazio que eu ainda não tinha identificado muito bem, sabe? Eu ainda não tinha identificado, mas eu tava identificando. E eu também identifiquei que eu tava muito sem fé. Eu realmente estava com minha fé bem baixinha, ela estava muito apagada. E aí eu falei com esse rapaz e ele falou pra mim, Nath, faz aí uma prova de fé, né? Tenta fazer uma oração, fala com Deus. E hoje eu posso te falar dessa palavra. Ele me falou da palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela podia falar conosco. E se eu orasse com fé ali, eu poderia com fé abrir a palavra e vai que ele me direcionava, né? Ele falou que a palavra falava e que ele podia me dar uma direção. E aí, gente, eu comecei minha prova de fé. Eu comecei a buscar essa vida que eu queria que vivesse dentro de mim, essa paz que eu sabia que eu não tinha. E aí, eu fiz isso. Eu falei com Deus, eu falei pra ele sobre a situação, falei que eu tava muito ansiosa, falei que eu precisava de uma direção, a palavra era direção, sobre essa situação da autoescola. Eu não sabia o que fazer, mas por um momento eu criei, eu tive fé de que ali teria a resposta. Orei, fiz essa conversa com Deus, peguei a Bíblia dele, abri com fé. E Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma história para que eu estivesse lendo, pensando e tentando aplicar naquela situação que eu vivi. Gente, Deus me deu a palavra de Sara e Abraão. Essa história. Não sei se você já leu a Bíblia. Eu, na época, meu Deus, eu acho que eu tinha lido apenas alguns versículos jogados. Mas ali, eu fui nessa história. Eu tentei entender essa história. No começo foi extremamente difícil. Confesso pra vocês que eu entendi algumas lições da história, alguns pontos principais. Mas eu entendi que Sara e Abraão eram um casal já bem velhinhos, que precisavam de um verdadeiro milagre de Deus na vida deles. Que
que ia ser, né, ter um filho com quase 100 anos de idade. E eu bem tentando aplicar aquela situação na minha vida, eu precisava também de um milagre. Eu precisava de um milagre, que era ali tentar ficar um pouco mais em paz, entregar as minhas ansiedades ao Senhor e poder ali ter um milagre de passar naquela autoescola, que pra mim era impossível. Pra mim era impossível. E aqui eu quero deixar um versículo pra vocês, onde eu sei que, mesmo sem entender aquela história por completo, mesmo sem ter conhecimento de fato da Bíblia, eu busquei ali um ato de fé. E tem um versículo naquela história, onde está no livro de Gênesis, que ele fala assim para Sara, quando Sara meio que duvida de que Deus daria um filho para ela, já numa idade avançada. E Deus responde assim para ela, existe algo para o Senhor, existe algo para mim que é impossível? Não, daqui a 1 ano, na próxima primavera, você terá um filho. Gente, eu não entendi muito bem essa história, mas eu entendi que eu precisava ter fé, porque Deus ia fazer algo impossível. Impossível para os meus olhos, mas possível para Deus. E eu fui ali para minha segunda tentativa de prova, esperando, sabe o quê? A palavra era um milagre, que eu ainda não sabia que Deus poderia fazer. Na verdade, eu esperava que Deus, de alguma forma, se colocasse para mim, porque minha fé estava tão baixa que eu cheguei a ponto de pensar, será que Deus vai fazer alguma coisa? Será que Ele é Deus? Sabe, quando você, não sei se vocês já passaram por isso, mas você está passando por uma angústia tão grande que você chega a ponto de duvidar se Deus é Deus para fazer algo, para mudar a tua história. E ali eu fiquei pensando, né, que Ele podia, fazer alguma coisa ali. E eu fui com essa palavra no meu coração. E eu falei pra mim mesma, e eu falei, né, pensando e tentando buscar aquele negócio de conversar com Deus. Eu falei que se aquilo acontecesse, se algo acontecesse com uma prova de fé naquela autoescola, eu ia buscar conhecer mais a Deus, eu ia buscar estar mais nos caminhos de Deus. Porque eu já tinha sido apresentada para uma fé cristã lá quando eu era criança, mas de alguma forma eu fui aí saindo de alguns caminhos e eu não tinha essa verdade ainda viva no meu coração, que veio por meio da palavra, essa luz que foi iluminando a minha direção ali naquela autoescola. E eu quero contar pra vocês o que aconteceu. O que aconteceu foi que, muito bem, eu chegando na minha bicicleta, na minha magrela lá em Santos pra fazer a prova, eu fiquei esperando meu coração, né, daquele jeito e tudo mais. E ali naquele momento, eu fiquei pensando, meu Deus, só tem instrutor homem, né? Vai que eu pego aquele instrutor que me reprovou da última vez, eu já ia ficar um pouco mais nervosa. Mas vira e mexe vinha aquela palavra no meu coração. Não, tenha fé como aquele casal. Lembra o que Deus respondeu pra Sara? Ele é Deus do impossível. E antes de eu ser chamada, esse rapazinho que foi falando, começando a falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre os caminhos que ele tinha pra mim, ele me mandou um áudio. Acho que ele sabia que eu tinha um problema de ansiedade muito grande, gente. Acho que ele era um pouco aparente. E ele me mandou um áudio, mas não foi um áudio qualquer. Foi um áudio com uma música muito linda, que hoje eu entendo que ela era muito especial, porque ela foi composta, né, inspirada por Deus. Gente, na época eu não entendia muito bem isso, mas a música tocou meu coração de uma forma tão linda que eu senti paz. E a música falava assim, só o refrãozinho. Entrega suas ansiedades ao Senhor, pois só Ele cuidará de vós. Ele cantou a música inteira. E eu fui escutando antes de ser chamada, fui lembrando da história de Sara e fui pensando, eu preciso ter mais fé, crer no impossível, entregar minhas ansiedades. 3 coisas que não podem faltar nesse momento crucial, Nath. Deus iria fazer algo. E eu fui chamada. Entrei no carro. Gente, pra minha surpresa, era uma mulher. Uma morena bonita, grande, com os olhos muito brilhantes. Olhos que você vê que tem uma luz muito diferente, sabe? E ali, ela perguntou, confirmou meu nome. É Natália? Eu falei, é Natália. Eu curiosa, né? Eu falei assim, pra poder chamar a pessoa pelo nome. E o seu nome, qual é? Ela me respondeu que o nome dela era Sara. Gente, eu não sei se vocês vão achar que era coincidência, mas eu achei na hora. Era a prova de fé que eu precisava, porque eu não consegui me controlar. Minha perna tremia, os meus braços tremiam, meu coração acelerou. Eu senti ali Deus com um cuidado muito grande sobre a minha vida, se colocando do meu ladinho ali e me ajudando a ter mais fé.
se mostrando Deus, porque Ele me direcionou exatamente na palavra de Sara, que precisou crer no impossível de Deus. Demos ali prosseguimento à prova. Em todo o tempo da prova, gente, essa mulher falava pra mim, pra eu ficar tranquila. Então eu lembrei da fé, eu lembrei do impossível que estava se tornando possível e eu lembrei de entregar as ansiedades. Ela virava pra mim e falava assim, fica tranquila, pode ficar tranquila, você sabe o que você tá fazendo. Com olhos de fé, eu olhei, com olhos de fé, eu passei. E eu também nem fiquei pensando, será que eu passei, será que eu não passei? Eu só saí do carro, um pouco tremendo ainda, e fui lá assinar. E aí eu desabei de chorar. Mandei um áudio pra esse rapazinho e falei, rapaz, eu acho que Deus se colocou aqui nessa prova de autoescola e agora eu não sei mais o que fazer. Acho que Deus realmente me deu mais fé e se revelou por meio da palavra dele. Então eu queria deixar essa mensagem pra vocês, que a história de vocês, assim como a minha, pode iniciar, pode começar a mudar a partir de um passo de fé, a partir de um passo de confiança em Deus. Gente, eu não confiava. Hoje, muitas vezes, eu busco ter mais e mais confiança. Mas antes, eu achava que eu tinha algo dentro de mim. Mas eu descobri que eu precisava de mais. Eu descobri que eu precisava de Jesus. Então, te vejo na próxima. Eu sei que tem muita coisa ainda pra gente conversar. Mas convido a vocês a meditarem nesse versículo que tocou meu coração. Pra Deus, nada é impossível. Se apega nele e você vai ver que ele vai querer preencher e vai poder preencher todo e qualquer vazio dentro do teu coração. Deus abençoe, um beijo e até mais.